Opa aí pessoal, tudo certo? Cesta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 10 de janeiro de 2023. Algumas partidas que acontecem na madrugada desse dia 10 para o dia 11. Vamos passar limpo aqui a rodada como a gente vem fazendo aqui no Cesta de Trade. Para quem não conhece a gente, todos os dias estamos aqui com vocês no YouTube, passando as nossas primeiras impressões, fazendo breves análises, tentando também indicar alguns caminhos interessantes para vocês serem bem lucrativos em apostas esportivas na NBA. Também algumas dicas de tip, e mais do que isso, a nossa opinião se os jogos são seguros de se apostar ou não. Ontem a gente teve ali uma rodada curta com pouca coisa interessante, mas a gente saiu muito bem aqui e fomos 100% lá no nosso grupo VIP. Passamos apenas duas tips ali, com uma odd minimamente interessante, mas que bateram, e hoje vamos fazer de tudo para poder ser ainda melhor, tanto aqui no YouTube quanto no grupo VIP. Se você não conhece o menor preço do mercado, é só chamar no WhatsApp. E por apenas R$ 119,90 você fica com a gente até o final da temporada. Lembrando, a gente sempre traz muito conteúdo exclusivo extra criado à mão por nós mesmos, onde a gente traz também guias para vocês apostarem contra e a favor de cada uma das equipes, avaliando o seu poder de fogo, sua pontuação no Pint, de uma forma bem simples ali, com uma cartilha muito interessante. Para quem está começando, é sensacional, e vocês recebem assim que vocês entrarem. Além também dos links de sites que a gente também distribui lá para a galera e que a gente utiliza para fazer as nossas análises, pelo menos os principais. Beleza? Bora aqui para Philadelphia 76ers e Detroit Pistons, mas não sem antes pedir para vocês que não são inscritos no canal se inscreverem, para quem já é, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp de tips esportivas e deixar o like, meta de 200 likes se você gosta do nosso projeto, do nosso trabalho. Se ontem você teve uma noite lucrativa, se você também não teve uma noite lucrativa, deixa o like para a gente poder se motivar a trazer ainda mais conteúdo e informação para que vocês ganhem dinheiro com apostas em NBA. Fechado? Bom, Philadelphia 76ers e Detroit Pistons se enfrentaram recentemente. O Philadelphia venceu fora de casa, hoje eles jogam como mandante. Naquela partida, a gente teve três ausências importantes, que podem balizar o resultado dessa partida. Joel Embiid e PJ Tucker, que são dúvida, não jogaram. E Jalen Duren, que eu considero um jogador importante ali pro lado do Detroit Pistons, também esteve de fora. Pelo menos ele era importante para aquele contexto. Porém, hoje o Detroit Pistons vem também sem o Bogdanovic, aquele que vem sendo o seu melhor jogador e, é claro, a estrela da franquia, Cade Cunningham, que já está de fora há um bom tempo. Então acho que independente do Joel Embiid jogar ou não, assim como o PJ Tucker, o Philadelphia 76ers é sim favorito, principalmente jogando dentro de casa. Devem pontuar bem. O Detroit Pistons perde muito em experiência e também no trato ali com a bola, com a saída de Cade Cunningham e Bogdanovic. Devem ceder um pouquinho mais de turnovers do que o normal. E sem o Jalen Duren, a equipe perde bastante em rebotes e proteção de aro. Principalmente se o Joel Embiid e o PJ Tucker vencerem, então acredito que o Philadelphia 76ers deve fazer uma noite ainda bem mais pontuadora. Mas eu acho que a gente pode levar em consideração algumas coisas aqui que eu considero importantes, Bom, o que acontece? Com o Joel Embiid e com o PJ Tucker, além do Philadelphia 76ers ficar mais defensivo, eles ficam mais pesados, mais lentos e, consequentemente, eles precisam de uma eficiência ofensiva alta para pontuarem bem. É lógico, se o Joel Embiid jogar, as chances do jogo ser over aumentam, porque independente da velocidade em que o Philadelphia vai jogar, é o principal cestinha dessa equipe e é um dos jogadores mais imparáveis da liga. Mas eu só tô falando isso porque, caso vocês queiram trabalhar com pontuação total, e eu acredito que hoje, sem muita qualidade, sem o Jalen Duren no garrafão, Detroit Pistons vai jogar numa formação baixa, vai acelerar o jogo e vai botar para correr, eu acho que a gente precisa, de preferência, que o PJ Tucker não jogue. Ele quer dúvida para hoje. Se ele estiver de fora, a gente tem um ótimo cenário para trabalhar com acima de 219,5 pontos. Lembrando que o Philadelphia é uma das melhores defesas da NBA, mas ainda assim o Detroit Pistons é um time que vem pontuando bem, não só por conta da sua eficiência ofensiva, mas porque eles estão acelerando muito os seus jogos, Eles aumentaram bastante o pace deles recentemente. Se a gente for observar aqui, eles não estão frequentando o topo em pontuação por jogo na NBA, mas ainda estão fazendo 113 pontos por partida, enquanto que o Philadelphia 76ers está no meio termo ali interessante, mas acima de tudo, essas duas equipes têm tudo para poder acelerar o seu ritmo, porque eles vão estar com poucos jogadores bigs na sua escalação, Jogadores mais
pesados, o que contribui bastante para a gente ter mais arremessos por minuto, né? Então, fiquem de olho nisso. Se o PJ Tucker não jogar, acho que o jogo ultrapassa os 220 pontos. Não duvidaria se o Philadelphia dentro de casa fizesse ali a maioria dos pontos, 115 a 120, e o Detroit só completasse ali com 100. Mas fato é que os times geralmente, para poder compensar a falta de qualidade, aceleram o jogo, aumentam o pace para poder ter mais posses de bola por minuto do que seus rivais e, consequentemente, serem competitivos. Então, acho que é isso que vai acontecer. A gente tem aqui Jalen Duren, Cade Cunningham, Bagley III, muitos jogadores aqui que ajudam a diminuir o pace do Detroit de fora, e Joe Embiid e PJ Tucker como dúvida. Mesmo se o Joe Embiid não jogar, eu acho que a linha pode passar desde que o PJ Tucker esteja fora. É um dos melhores defensores de garrafão dessa equipe, e se ele jogar, vai ficar complicado aqui pro Detroit Pistons ajudar a complementar nessas linhas, olho nas escalações, beleza? Então a gente vai de vitória do Philadelphia. Se vocês quiserem trabalhar com pontos do 76ers, acho interessante, independente do cenário. E se vocês querem trabalhar com pontuação total somente se o PJ Tucker não estiver em quadra. Fechado. Miami Heat e Oklahoma City Thunders. A gente tem aqui um jogo com as linhas baixas para pontuação para um jogo do Oklahoma City Thunders. Isso se explica porque o mercado confia muito no lado defensivo do Miami Heat, mas a gente precisa ponderar esse lado defensivo deles. Se a gente for olhar na temporada em geral, o Miami Heat é a 8ª melhor eficiência defensiva da liga, assim como o Oklahoma City Thunder está quase invadindo ali o top 10. Então você vai falar, Léo, a gente tem um jogo com 2 defesas boas, por que você está pensando em investir em um over? Bom, acontece que jogando dentro de casa, a defesa do Miami Heat piora bastante. Eles que eram 8º colocados ali na defesa em geral da NBA, se tornam uma das 10 piores. Na verdade, é a 8ª pior defesa da NBA. E sobre a condição de visitante, o Oklahoma City Thunders não é um grande problema defensivo para a gente resolver. Apesar de eles se defenderem razoavelmente bem, eles também caem para a 15ª posição. Então a gente já tem 2 defesas ali que foram afrouxadas de acordo com o filtro atual e com a situação na qual eles se encontram. Agora, a gente precisa destacar o lado ofensivo. O Miami Heat não tem uma grande eficiência ofensiva, não. Eles são dos 10 piores da NBA e o Oklahoma City Thunders caiu bastante. Mas o grande ponto dessa aposta também está na escalação. A gente tem aqui Jovic, Jurtseven, Kyle Lowry, jogadores que ou são pesados ou que dominam muito bem a bola, controlam melhor as ações e resolvem os problemas com mais paciência, no caso do Kyle Lowry, de fora. A gente tem também Bam Adebayo e Tyler Hero como dúvida, mas a tendência é que eles joguem então. Desde que o Miami Heat venha com Tyler Hero, Bam Adebayo e Jimmy Butler, porque eles precisam desses 3 jogadores para serem produtivos ofensivamente, e desde que o OKC venha com Shai Gilgeous-Alexander, que é o cestinha da franquia, que até então não é dúvida nem nada, eu acho que o melhor para se fazer é trabalhar com acima de 216,5 pontos. Lembrando que a defesa do Miami Heat fora de jogando em casa não é boa, o mercado não identificou isso, pelo menos na minha visão, e por mais que o Oklahoma City Thunders não seja um dos melhores ataques da NBA, a gente precisa observar nos últimos 10 jogos a quantidade de pontos que eles vieram fazendo. É o 6º time com mais pontos por jogo, com 120 pontos por partida, mas o que explica isso se a eficiência ofensiva deles é tão ruim? Bom, o Oklahoma City Thunder geralmente pontua bem pelo volume de arremessos que eles tentam. Se a gente for olhar aqui a field goal attempt, né, que é os arremessos tentados por partida, eles são o 4º time que mais tenta arremessos por jogo. Como eles fazem isso? Geralmente acelerando o ritmo. Como eu disse para vocês, times ruins tentam compensar a falta de qualidade e eficiência no ritmo, no pace, na quantidade de arremessos. Eles que são o 3º time mais rápido da NBA, provavelmente eles vão acelerar muito para que o Miami Heat saia da zona de conforto, proteja um pouco menos o paint, setor esse que inclusive é o setor que eles melhor defendem e que o Oklahoma melhor ataca, então a gente tem ali um conflito que pode impedir que a linha do jogo passe, mas como a gente sabe que o OKC vai acelerar o jogo, e mais do que isso, vão ter chances de pontuar de 3, porque o Miami Heat, né, é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo em toda a NBA, consequentemente eu acho que o OKC, pelo ritmo, pelo pace, pela intensidade, lembrando, né, que dentro de casa o Miami Heat sofre mais pontos de 3 do que como visitante, a gente tem boas chances aqui, e vamos combinar, o Miami Heat é um time que fisicamente é privilegiado, os caras ali são sensacionais fisicamente falando, eles não vão se opor em botar para correr esse jogo, você pode ter certeza que eles vão pensar, a gente tem Jimmy Butler, Adebayo e Tyler Hero, e eles só tem
o Shai. Então, se eles forem botar para correr, a gente vai pontuar bem, mas a gente vai pontuar melhor. Então, eles não vão ver problema com isso. Eu acho uma linha muito baixa. Dá para trabalhar com acima de, sim. Se o Miami Heat vai vencer ou não esse jogo, bom, eu acho que eles são favoritos, mas como é que a gente vai saber? Tyler Hero e Bam Adebayo, que são dúvidas, precisam estar em quadra para a gente tomar uma decisão melhor. Se eles jogarem, acredito na vitória do Miami, porém, eles também são impactantes para a linha de pontos. Então, de toda forma, a gente vai precisar ficar de olho na escalação e eu priorizaria a linha de pontos, porque trabalhar com vitória essa temporada tá complicado, beleza? Toronto Raptors e Charlotte Hornets, a gente tem aqui um Toronto Raptors, que é um time com muitos jogadores ali, né, com envergadura grande, que sabem arremessar de 3, mas acima de tudo pontuam melhor no garrafão. Isso é ótimo para que eles possam vencer o Charlotte Hornets hoje dentro de casa. Por que eu digo isso? Bom, porque o Charlotte Hornets é um dos times que mais sofrem pontos no paint em toda a NBA, que é aquele quadrado pintado, né? Se a gente for pegar, eles são dos 10 times que mais sofrem pontos dessa forma. Como visitante, eles também estão ali na parte de baixo da tabela, mas acima de tudo é um time com um pace muito alto, que acelera muito o jogo, cede muitas posses para os seus adversários, mas isso não vem compensando porque, além de eles estarem perdendo a maioria dos seus jogos, eles têm ali a pior eficiência ofensiva da NBA. Mais do que isso, um dos piores históricos de vitória de toda a liga. Eles são aqui, né, um dos times com mais derrotas, né, o segundo time com mais derrota empatado com o Houston Rockets. E mais do que isso, defensivamente eles também não convencem. É a quinta pior defesa de toda a NBA, com um pace alto, com muitos arremessos por partida, é verdade, lembrando que é o oitavo time mais veloz da liga, e consequentemente ele abre margem sempre para a possibilidade de seus adversários pontuarem bem. Mais do que isso, o Toronto Raptors tem um encaixe, a forma como seus jogadores gostam de arremessar é a forma como o Miami Heat, como o Charlotte Hornets, né, pior defende. Então, encaixe aqui muito favorável para o Toronto convencer, mas eu acho que as linhas estão muito baixas. O Toronto Raptors jogando dentro de casa conseguiu uma vitória finalmente, mas nos últimos 6 jogos são 4 derrotas. Isso é bem preocupante, apesar de que eles tiveram bons adversários ali pela frente, né? Não tiveram vida fácil, então acredito sim que se você se dá por satisfeito com essa odd aqui em torno de 1,30, dá para trabalhar na vitória do Toronto, mas eu acho também, né, que o mercado tá pagando muito mal para um Raptors que não convence muito mesmo dentro de casa. Em relação à pontuação, acho que dá para você trabalhar com um jogo em acima de. O Toronto Raptors jogando dentro de casa vem decepcionando bastante em relação à sua eficiência defensiva. Na NBA em geral, eles até estão ali no meio termo, a gente sabe que é um time com potencial, é a 13ª melhor defesa da NBA, mas repito, dentro de casa essas coisas mudam um pouquinho e isso é bom pra gente, né? Não vamos reclamar não. Eles caem ali, né, para a 20ª melhor defesa apenas, quase chegando no top 10 de piores defesas. Então a gente tem aqui um time que vai acelerar o jogo, que defende mal, contra um time que defende mal dentro de casa e tem um encaixe interessante ali para pontuar bem contra seus adversários. Então acho que é um jogo que tem tudo para passar de 220,5 pontos, dá para tentar pegar essa linha no ao vivo. Olho na pontuação do Siakam, que vai ter um time ali, né, que ele vai conseguir pontuar com facilidade, ou pelo menos a tendência é que ele faça, porque quando ele enfrenta times ali, né, que cedem muitos pontos no paint, ele se sai bem, e certamente é o melhor jogador para se indicar hoje. Além, é claro, dos rebotes dos jogadores, a gente tem o Charlotte Hornets como um dos times que mais cedem rebotes em toda a NBA, porque, como eu disse, eles têm muitos arremessos e uma eficiência baixa, ou seja, muitos erros são produzidos, muitos rebotes sobram e muitos deles eles nem recuperam. E a gente também tem o Toronto Raptors, que nos últimos 3 jogos foi o time que mais cedeu rebotes em toda a NBA. Então, olho nos rebotes ali dos jogadores do Toronto, não tem ninguém muito confiável para trabalhar nessas linhas, mas a gente também tem ali o Mason Plumlee do outro lado, que pode também ser um jogador interessante para recuperar posses, a depender da linha dele. Então o Siakam deve pontuar bem, dá para pensar ali na linha de rebotes dele, ou quem sabe num pontos mais rebotes do Pascal. Fechado, então, para esse jogo, a gente vai de vitória simples do Toronto Raptors, tentar pegar essa vitória pagando um pouquinho melhor no ao vivo, e a gente vai trabalhar ali com acima de 219,5 pontos ou 220,5 pontos totais. Olho ali nas linhas do Siakam e nos rebotes dele também, assim como os rebotes do Mason Plumlee. Fechado. Agora vamos aqui de Utah Jazz e Cleveland Cavaliers, um dos jogos mais legais que a gente vai ter hoje. Jogo equilibrado, o jogo da, entre aspas, vingança, quem sabe uma lei do ex ali
com Lauri Markkanen encarando seu ex-time, e time esse no qual eles foram derrotados na partida em que tiveram no mês de dezembro. Ali, o Cleveland sobrou, venceu, convenceu, mas é uma coisa que eles não vêm fazendo muito fora de casa. Eles estão sendo mais inconstantes e só conseguem vencer jogos se eles têm a defesa ali praticamente perfeita. Vai ser complicado hoje contra o Utah Jazz, que tem uma das melhores eficiências ofensivas da NBA, principalmente jogando dentro de casa, é a quarta melhor eficiência ofensiva da liga e no geral é a terceira melhor. Baita desafio para os Cavs, que tem a melhor defesa de toda a NBA. Eles mantêm um bom nível quando jogam fora de casa, mas tem um problema. Quando eles jogam como visitante, o grande fato é que os Cavs não conseguem pontuar bem. Se a gente for olhar, eles até têm uma eficiência ofensiva interessante, é a 12ª de toda a NBA, mas se a gente for fazer um filtro aqui dos últimos 10 jogos deles, jogando como visitante, aí a gente vai olhar ali na linha de pontos por partida e vai ver que eles não se saem muito bem. É um dos 10 times ali que menos pontuam por jogo em toda a NBA, marcando uma média de 112,3 pontos, o que pode ser muito pouco na hora de se encarar um Utah Jazz ali, né, venenoso. Em relação ao pace das equipes, a gente tem aqui o Cleveland Cavaliers como um dos times mais lentos da NBA, o que justifica esse número baixo de pontos deles, né? O fato de eles jogarem muito devagar, independente da eficiência alta ofensiva, eles não pontuam tão bem. E a gente tem o Utah Jazz ali em um meio termo. Mas por que eu acho que dessa vez os Cavs têm chance de vencer? Sim, eu acho que eles têm, porque o Utah Jazz é um dos times que mais sofrem pontos no paint. Essa linha de vitória simples do Cavs tá bem interessante. E por que eu destaquei a linha de pontos no paint do Utah Jazz, que é, por sinal, o time que mais sofre pontos nesse setor, e dentre os mandantes, o segundo que mais sofre também, porque é ali onde o Cavs gosta de pontuar. Na sua formação com 2 pivôs, Evan Mobley e Jarrett Allen, eles que não têm tanto arremesso de longa distância, precisam ter chance de ser produtivos por ali. E também com Donovan Mitchell, um dos jogadores que melhor pontuam na hora de fazer infiltrações de toda a NBA, um dos melhores jogadores para pontuar no pick and roll ball handler, né, que é quando você faz o pick and roll e quem pontua é o jogador que está armando a jogada. É um dos times que mais pontuam dessa forma os Cavs, porque eles fazem isso com LeVert, com Garland, com Donovan Mitchell, mas acima de tudo o Donovan Mitchell é especialista em infiltrar, em atacar a cesta. E considerando que o Utah Jazz é um time sem um pivô de origem ali, né, a maioria de seus pivôs são mais arremessadores, jogam um pouco mais abertos, ele vai ter uma facilidade grande hoje. Pode ser uma noite interessante para ele pontuar bem, mas eu tenho mais de olho ali nas linhas baixas dele, tá? Porque, como eu disse, por mais que ele tenha muito potencial e talento para pontuar bem hoje, os Cavs é um time muito lento, com poucas posses de bola. O Utah Jazz também não é tão veloz, então a tendência é que seja um jogo com poucas oportunidades de arremesso e, consequentemente, pode ficar complicado dele superar uma linha tão alta. Ele teria que ser praticamente perfeito. Só estou indicando que ele deve brilhar hoje, deve ser um jogador produtivo, mas, sinceramente, eu esperaria no ao vivo ali as linhas dele baixar um pouquinho mais, eu tentaria pegar essas linhas baixas, porque eu acho que faz mais sentido. Outra coisa interessante, o Cleveland Cavaliers é um dos times que menos sofre bolas de 3 por jogo em toda a NBA, chegando aqui quase num top 10, mas fora de casa, além deles sofrerem um pouquinho mais, né, eles têm um percentual ali de eficiência na defesa desse tipo de arremesso muito baixa. E por que eu estou destacando isso? Porque é justamente o fato deles serem o segundo time com a pior eficiência em arremesso de bolas triplas da NBA faz com que um time que adora arremessar de 3, como o Utah Jazz, possa ter chances de vencer esse jogo, ainda mais jogando dentro de casa. Então, sim, é um jogo perigoso, mas eu acho que os Cavs vencem acima de tudo. Estou indicando isso porque eu acho que vale o risco. Para vocês terem noção, né, das linhas aqui de 3 pontos do Utah Jazz, vamos aqui tirar os filtros para vocês verem como eles gostam desse arremesso e como eles podem tirar proveito de seus adversários com isso. O Utah Jazz é o quarto time com mais bolas de 3 por jogo em toda a NBA, é o quarto time que mais tenta também. Em relação à eficiência, eles não são tão bons, mas ainda assim eles podem ter essa eficiência elevada, porque, como eu disse, é um adversário que não defende tão bem esse tipo de chute. Fechado? Então eu vou ficar de fora para esse jogo aqui em relação a pontos, porque a gente tem um time aqui com potencial de pontuar muito bem por conta do encaixe ofensivo que ele tem contra o Jazz, mas ao mesmo tempo é um time com uma ótima defesa. A gente tem outro Jazz que é muito ofensivo e tem um encaixe interessante aqui para pontuar no perímetro contra o Cleveland Cavaliers, mas é um time que também é lento, então a gente pode ter poucas oportunidades. Não considero interessante trabalhar com essa linha de pontos aqui para hoje, porque eu acho que a gente tem muitos argumentos para o over e para o under. Eu vou ficar aqui de olho na linha de pontos
do Donovan Mitchell apenas e também, quem sabe, ali na vitória do Cleveland Cavaliers. Beleza? Pessoal, só lembrando aqui para vocês, né? Acho importante, né? A gente destacar para vocês questão de escalação aqui para esse jogo, que também é muito interessante, né? A gente tem aqui o Olynyk de fora do lado do Utah Jazz, e ele que é um jogador que pega bons rebotes ali, dá alguns tocos e defende bem também, é muito esforçado. É um jogador que pode ajudar também a abrir essa defesa do Jazz, tá? Menos um jogador de garrafão interessante ali à disposição pode significar mais chances dos Cavs pontuarem bem. Fechado? Pessoal, antes da gente encerrar aqui com os 3 jogos aqui da virada da madrugada, se inscrevam no canal, deixem o seu like aí se ainda não deixaram. A meta é de 200 likes, é o botão de joinha que tá aqui embaixo, vai ajudar muita gente, vocês não têm noção. Comenta como foi o dia de vocês ontem, o que vocês planejam para hoje, se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões. Fechado? Seguindo aqui com Phoenix Suns e Golden State Warriors, a gente tem aqui um Phoenix Suns desfalcado de seu melhor pontuador mais uma vez, Devin Booker, que não deve estar em quadra. Mas para piorar a situação deles, eles têm DeAndre Ayton e Landry Shamet, que são bons pontuadores e jogadores ali que contribuem bastante como dúvida. E para ser ainda pior, Cam Johnson e Chris Paul estão de fora, assim como Cam Payne, e o Jay Crowder nem conta porque ele já não faz parte dos planos da equipe. Então a gente tem aqui Devin Booker e Chris Paul de fora, 2 titulares e os 2 melhores jogadores da equipe. O cara que arma as jogadas para facilitar o arremesso de seus companheiros e o principal pontuador da equipe. Cam Johnson titular e quem sabe ali DeAndre Ayton, ou seja, o time pode vir até com 4 titulares de fora. O Phoenix Suns é um time que vem pontuando muito mal recentemente porque eles perderam poder de fogo. Se a gente for olhar aqui o histórico recente deles, eles vêm de 6 derrotas consecutivas. Em todas essas derrotas, eles não chegaram nem a 110 pontos. Eles enfrentaram boas defesas, como os Cavs 2 vezes, o Miami Heat, o New York Knicks, o Toronto Raptors com uma defesa que não vem tão bem, principalmente dentro de casa, mas a gente sabe que tem potencial para funcionar como já funcionou nos últimos anos, e o Washington Wizards, que apesar de não ser uma grande defesa, é um time ali de meio de tabela e que tem um bom protetor de aro como é o Kristaps Porzingis. Bom, fato é que eles não pontuaram bem e eles vêm sem poder de fogo mais uma vez. Uma das melhores oportunidades para hoje à noite é trabalhar com o under em pontos dele, principalmente contando com o fato de que Golden State Warriors jogando dentro de casa é uma das melhores defesas da liga. Por mais que eles tenham um pace alto, eles cedem muitos arremessos por minuto para os seus adversários, é um time que consegue se defender, tem aqui a 4ª melhor eficiência defensiva da liga jogando como mandante, teve uma piora recente no seu desempenho nos últimos jogos, mas ainda assim acho que eles têm um que é suficiente para deixar ali o Phoenix Suns em uma linha muito baixa de pontos. Ou não necessariamente eles têm o que é suficiente, mas o Phoenix Suns não tem condições de pontuar muito bem contra o mandante como os Warriors, que vem vencendo e jogando bem seus jogos. Teve uma queda recente também ali, né? Não conseguiu vencer, mas ainda assim eu acho que o menor dos nossos problemas vai ser hoje a defesa e também o menor dos problemas hoje ao mesmo tempo vai ser o ataque dos Suns. Então, para o jogo entre Phoenix Suns e Golden State Warriors, a gente só tem uma opção aqui interessante, pelo menos em relação às linhas que o mercado oferece. Gostaria de pegar a vitória dos Warriors no ao vivo pagando um pouquinho melhor, mas a gente vai aqui de abaixo de 112,5 pontos do Phoenix Suns, que vem sem 3 titulares, seu melhor armador, seu melhor pontuador e também pode vir sem mais um titular importante. No caso de DeAndre Ayton, que sempre joga muita bola contra o Golden State Warriors, mas hoje, desculpa, mesmo se ele estiver em quadra sozinho, né, o Mandorinha só não vai fazer verão. Então, esse é o meu palpite para os Warriors e Suns. O jogo entre Portland Trail Blazers e Orlando Magic, a gente tem aqui um Orlando Magic vindo de um back-to-back, cansados e jogando fora de casa, onde eles costumam ser terríveis. Se a gente for olhar aqui o histórico recente deles, eles até têm 2 vitórias nos últimos 5 jogos jogando como visitante, mas eu acho interessante a gente observar o histórico deles na temporada em geral também. Eles são um dos 5 piores times da NBA aqui, né? Um time terrível que tem muitos problemas, principalmente ofensivos quando joga como visitante, mas também no geral. É um dos 10 piores ataques da NBA, encara hoje um Portland Trail Blazers que é uma inconstante muito grande, né, no seu lado defensivo, ora eles defendem bem, ora defendem mal, mas eles têm um técnico essencialmente, né, que sabe montar defesas, pelo menos ele vem mostrando isso nesse primeiro trabalho dele, então pode ser que eles se saiam bem contra um adversário tecnicamente fraco no lado ofensivo e eles devem manter ali, né, a boa posição deles ofensivamente falando. É o 13º melhor ataque, nada muito impressionante, né? Mas ainda assim, eu acho que é o suficiente para eles poderem vencer
a equipe do Magic. Eles têm também o melhor jogador em quadra e um encaixe interessante além de descanso e a torcida a seu favor. Damian Lillard pode sobrar bastante aqui, a gente tem o Orlando Magic que teve algumas dificuldades ali no paint, seu melhor jogador, Paulo Banchero, não consegue pontuar tão bem quando joga como visitante, e Jusuf Nurkic hoje pode fazer a diferença também se estiver em quadra e pegar bons rebotes. Ele que deu um green pra gente, né, ali praticamente no primeiro tempo, em over de rebotes dele, contra o Toronto Raptors no jogo anterior dessa franquia. Eles conseguiram fazer uma boa partida, perderam, mas tiveram uns momentos de inconstância, então não é um time tão confiável para se trabalhar. Mas eu acho que eles vencem e acho que eles conseguem vencer até por menos 2.5, quem sabe. O grande ponto é, eu não gosto de depender da ruindade dos outros. E no fundo, a gente está fazendo essa análise aqui muito mais baseada no quanto Orlando Magic é ruim do que no quanto o Portland Trail Blazers é bom. Eu acho que o Orlando Magic ser muito ruim e os Blazers médio faz com que a gente tenha coisas melhores para trabalhar hoje, mas eu acho que sim, os Blazers vencem. Fechado. Para finalizar, LA Clippers e Dallas Mavericks, um jogo que não tem como a gente trazer uma avaliação porque Luka Doncic é dúvida. Sem ele, as coisas mudam completamente, inclusive foi por conta da sua ausência, que de última hora a gente investiu lá no nosso grupo VIP no over pontos mais rebotes do Chris Wood, que bateu com tranquilidade e hoje, caso o Luka Doncic jogue, ele vai com certeza ali, né, tirar essa linha de pontos, alguns arremessos do Chris Wood, principalmente alguns rebotes. Então, a gente precisa saber o que vai acontecer, porque o Doncic muda completamente o panorama das partidas do Dallas. Beleza? A princípio, não consegui fazer uma análise aqui para vocês, porque eu não sei se o Doncic deve jogar, mas a tendência é que ele jogue, tá? Por que a ausência dele tem tanto impacto? Ele é um dos melhores jogadores da liga, ele arma muito bem, ele pontua muito bem, é um dos jogadores mais imparáveis nesse momento da NBA. Mas aí você vai me dizer, mas o Paul George também tá fora, e o quanto que isso impacta? É o principal pontuador dessa equipe, além do Luke Kennard, que é um dos principais arremessadores de 3 também. Mas o grande fato é que o Luka Doncic, ele faz com que o Dallas Mavericks ceda poucos turnovers, né? Ele cuida muito bem da bola, é um jogador ali que cadencia bastante o jogo, não é um jogador de muita explosão física e velocidade, consequentemente, o jogo do Dallas fica muito mais lento quando ele tá em quadra, ao mesmo tempo que eles pontuam melhor. E do lado do LA Clippers, eles sempre tiveram uma das melhores defesas da NBA. Nessa temporada eles mantêm um bom nível, é a sexta melhor defesa, só que o grande problema é que eles melhoraram bastante no ataque e o Dallas Mavericks piorou muito na defesa como visitante. Então, no fim das contas, fica muito difícil a gente trabalhar. O que eu mais quero que aconteça nessa partida é o seguinte: eu quero o Luka Doncic em quadra do lado do Dallas Mavericks, porque aí as linhas dos Clippers vão ficar mais altas e eu consigo trabalhar com o handicap positivo dos Clippers, mais 6.5 no ao vivo é o que eu vou tentar fazer. Acredito que pode ser um jogo um pouco mais duro, já que os Clippers não têm o seu principal pontuador, seu principal talento, Paul George. Acho que pode ser um jogo mais travado, mais defensivo, mais lento, porque eles sabem que sem um Paul George eles podem ter dificuldade de pontuar, independente da defesa do Dallas não vir tão bem fora de casa. Mais do que isso, os dois times vão ficar mais lentos e provavelmente o Kawhi vai tomar mais conta do jogo. É um jogador que também desacelera a sua equipe. E com times mais lentos, menos arremessos, mais chances do under e do jogo ficar apertado ao mesmo tempo. Então, não dá para eu passar qualquer palpite aqui para vocês até que as coisas de fato sejam confirmadas, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sininho de notificações. Muito obrigado pela sua audiência. E tá aqui o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, todas as análises aprofundadas, como a gente faz aqui no YouTube, só com mais tempo para trazer informações para vocês. Tips exclusivas, além de um filtro das melhores opções passadas aqui em vídeo para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e falou!